possam fluir do teu trono de graça para as nossas vidas, Senhor. E que mais um princípio nós possamos conhecer e aplicar nos nossos corações, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Marlene, você podia dar essa aula hoje, né? Marlene, você podia dar aula hoje. Eu só vou trocar minha água ali, já volto, menina. Vai lá. Quando você voltar, a gente começa. E por falar nisso, semana que vem que eu vou dar, né? Na terça-feira, é das personalidades. Você pode, você está livre? Se você estiver livre, eu aproveito logo. Não, hoje? Não. Terça-feira. É porque eu quero chamar mais meninas, entendeu? Não, então você tinha falado que terça-feira, né? Porque como eu dei naquela outra turma... Foi. E aquele encontro que a gente teve lá no escritório... Na próxima terça, porque a gente atrasou um pouquinho o calendário. Na próxima terça eu ia dar o princípio da honra, mas se você estiver livre, eu já até aproveito, eu prefiro. Deixa eu ver então, deixa eu ver como é que tá. Eu tô livre, porque eu tinha programado para fazer essa. Tá. Mas se outra também, aí de repente você... Eu volto com o princípio. As pessoas... Tá, você me fala se vai ser nessa ou na outra. Okay. Então, vamos lá, meninas. Princípio de usar o que você tem. Esse princípio, ele fala só por ele, né? Princípio e usar o que eu já tenho. Aí você vai dizer assim, mas o que eu já tenho tem valor? A questão é essa, é você absorver qual o valor daquilo que você já tem. E vai muito na questão da essência mesmo, né? Do que o Senhor nos deu, em sermos fiéis naquilo que Ele nos deu como administração. Tudo que nós temos, né? Tudo que nós recebemos, né? Nossa família, os bens que temos, tudo que o Senhor vai nos dando durante toda a vida, isso é graça, favor imerecido, e isso vem de sermos boas administradoras, né? E o Senhor é dono de tudo. Tanto é que eu fico pensando, né, Pai, quando eu me for, né, para a glória, quem vai morar nesse apartamento? Né? Quem vai morar? Quem é que vai usar essas coisas? Porque tudo, né? Vai passando de pai para filho, e isso é a ordem natural das coisas. Então, hoje, pensando hoje, né, para sermos boas administradoras e fiéis daquilo que o Senhor nos deu, nós temos que colocar essa fidelidade no pouco. Tem pessoas que elas só querem ser fiéis quando muito chegar. Quando eu for dona de alguma coisa. Quando eu for empreendedora. Quando eu for, né? E aí colocam tudo para frente. E esse tudo para frente vai produzir pessoas infiéis. E a gente vai ver isso na parábola dos talentos, que é a parábola, né, guia deste capítulo, do princípio de usar o que você tem. Então, Mateus 25:14 vai falar sobre essa linda administração. Vamos lá, Mateus 25:14. Nossa, meu Deus. Vamos lá. Mateus 25:14. Estou abrindo. Tá. A parábola dos talentos, né? E antes vem a parábola das 10 virgens, que o Senhor estava contando essa parábola, falando que ele iria voltar e como a gente deveria, né, aguardar a volta dele. E a mesma coisa, a parábola dos talentos, o Senhor vai voltar e vai acertar contas conosco. Por isso que muitas vezes a gente fica assim, eu tenho que cada vez mais ganhar mais dinheiro, eu tenho que correr mais atrás das coisas. Só que quando nós nos encontrarmos com o Senhor, você sabe o que Ele pode perguntar para você? Você já imaginou isso? Quando você tiver um encontro com Jesus, Ele vai querer saber quantas pessoas você influenciou no nome dEle. Como você engrandeceu o nome dEle. Né? E não vai por bens materiais ou pelo quanto você ganha de conquistas, mas vai pelas renúncias que você decidiu fazer na sua vida. As renúncias falam mais a respeito de quem o Senhor é em nós do que propriamente das conquistas. Quantas vezes a gente apresenta tantas medalhas, né, de ouro, essas coisas, e essas coisas passam. Mas as renúncias que nós fizemos, né, em prol de um filho, né, um filho que estava doente, precisava da nossa atenção, ficamos em casa para cuidar desse filho,
ou um marido que precisou da nossa, né, nossa atenção ali por um tempo, porque, né, ele precisava estar conosco, fortalecer no nosso casamento. Então, são as renúncias que vão falar muito a respeito de quem somos e do que estamos buscando. Então, falando dessa parábola, né, vamos lá. Mateus 25, 14, pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu apenas 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E então partiu. Então o Senhor confiou talentos a cada um de nós. E esses talentos estão misturados na sociedade. Né? A Marlene tem um talento brilhante de ouvir as pessoas e conseguir fazer com que a inteligência emocional possa ser algo que alinhe dentro da pessoa. A pessoa tem inteligência emocional de lidar com problemas, com situações, né? Mesmo a situação em casa estando difícil, né? De se entender por conta de um conflito, uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional, ela sabe que muitas vezes vai ter que calar e não falar algo que queria falar. Isso é domínio próprio no Espírito Santo, né? Então, isso tudo, né? Você recebeu como um talento. O Senhor te deu esse talento e ele está dentro de você. Só que as pessoas, elas não conseguem encontrar um talento tão facilmente. Mas o Senhor nos confiou já talentos. Desde lá, ó, quando estávamos com ele. E isso é lindo. Mas ele vai distribuir esses talentos de acordo com a capacidade de cada um de nós. Tem pessoas que têm uma capacidade de multiplicar o talento muito mais fácil. Ela olha e sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque ele se capacitou e multiplicou o talento. Né? A Sheila, a gente estava conversando sobre isso, né, Sheila? Que ela tem esse talento nato de comunicação. Ela vê uma comunicação e ela sabe extrair da pessoa qual é o viés melhor para que ela tenha uma comunicação eficaz. Né? A gente trabalha muito isso também nas empresas, né? Mas a gente trabalha a comunicação verbal mais do que a não verbal. Então, isso é um talento. Deus deu, Deus colocou, e ele vai extrair de dentro de você para que esse talento multiplique. Então, o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou mais outros 5. Então, o que tem mais talentos, aquela pessoa que tem mais talentos, é porque ela já sabe o que fazer, ela saiu imediatamente. Quando você, né, já tem aquela capacidade de multiplicação, você já sabe o que tem que ser feito. Você olha e já dá aquele tino, né? Mas o mais interessante é para que seu talento continue sendo desenvolvido, que mostra que esse servo que teve 5 talentos mostrou praticamente isso, foi que ele sabia multiplicar. Aquilo que não é multiplicado fica represado. E o que fica represado morre. Até a água, se ficar parada, ela vai ficar podre. Então, foi isso que aconteceu. Mas também tem pessoas que têm uma capacidade menor de multiplicar talentos. Que foi o servo que recebeu apenas 2. Ele saiu, pode falar, Sheila. Interessante que só o que já não tem vida, que fica parado, não morre, que já é morto, né? Que nem são as coisas, os imóveis, né? As coisas que nem esse copo. Mas eles esse perdem copo valor. tem vida. Mas eles perdem valor uma hora, assim, né? Não, sim, mas é interessante que quem tem a vida justamente demonstra esse movimento, né? Esse copo não tem vida, então ele pode ficar aqui, ele não vai apodrecer, porque ele já é morto, né? Isso. Então, quando nós temos a vida de Deus em nós, multiplicação. tem que ter esse movimento. Isso, constante movimento. O que tinha 2 talentos, ele tinha uma capacidade menor de gerenciamento, de multiplicação. Ele estava aprendendo ainda. E está tudo bem. Porque ele pode chegar a ter 5, sem problema. Sabe por que está tudo bem? Porque a mesma coisa que o servo que tinha 5 fez, ele também fez, multiplicou. E o Senhor falou a mesma coisa para eles, que a gente vai ver aqui, né? Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, ficava um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, o dono daqueles servos voltou e fez ajuste de conta com eles. Aproximando-se que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui os 5 que eu ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu lhe porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. E também o que se aproximando que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Percebe que é a mesma palavra que o Senhor fala para quem tem 5, para quem tem 2, incentivando o quê? Em cima de quê? Da multiplicação. Não é em cima da quantidade de conquistas. Mas é o que você faz daquilo que foi confiado. É o que você multiplica. Porque todos nós estamos em sempre aperfeiçoamento. Todos nós, né? Marlene está aqui, está aperfeiçoando a ferramenta do experiência do lar. Tem 2 talentos, vai multiplicar mais 2. Em breve vai ter 5, vai multiplicar 5. Em breve vai ter 10, vai multiplicar 10. É assim que acontece. O Senhor, a multiplicação espiritual é uma matemática diferente da multiplicação natural. O natural, a gente quer quantificar de 1 por 1. Já a espiritual, quantifica de 1 para 100. Uma pessoa que está ali disposta, com o coração disposto na obra e a multiplicar, isso vai a 100, rapidamente. Sem ela perceber. Por quê? Porque de 1, se ela passar para 5 pessoas, aquele conhecimento, essas 5 passar para mais 5, para mais 10, pronto, a sua multiplicação está na raiz. Está inserida na raiz. É exponencial, né? Exponencial. É um DNA do céu. O DNA, a validação, o selo é seu. Você multiplicou aquele talento. Isso o Senhor se agrada como ele fez. Participe da alegria do seu Senhor. A gata passando na frente da câmera. Gente, ela é muito mostrada, gente. Ela faz isso todas as aulas. Toda vez. Já percebeu? Essa gata, ela não é normal. Ela gosta de... Ela gosta de foto, ela gosta de tudo. Então, chegando por fim, que tinha recebido 1 talento, diz: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não espalhou, essa chave é super preciosa. Por quê? O Senhor é o único que não precisa semear para colher. Essa chave é preciosa. Nós todos que pisamos sobre a face da terra precisamos semear para colher. Que verso é esse, Dani? É o verso 24. Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou. Colhe onde não plantou. Então, Jesus não precisa semear para colher. Acho que é o 26. E ajunta onde não espalhou. Oi? Acho que é o 26. Ah, não, tá. Depois repete. 24. O Senhor repete. É o 24 e o 26, tá certo. 24. O 26 ele repete. Fiquei com medo. Então, o servo infiel, a maior característica de um infiel é o medo. Ele sempre tem medo. Ele segura, ele retém o talento porque ele tem medo. Ou ele tem preguiça. Ah, não, depois eu faço. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Ele arruma desculpas. E aí, escondeu o seu talento na terra. Aqui está o que é seu, ainda devolve achando que está certo. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não se espalhei? Então você deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Então, o Senhor vai acertar a conta. E ele vai querer também os juros de volta. Isso é incrível. Tudo. E aí, Dani, isso aí... Tudo contribui para que haja nessa matemática esse elo onde ele vai sacar tudo. Todos os investimentos. Muito interessante que eu acabei de dar uma palestra, Dani, sobre autorresponsabilidade, né? E tudo. E eu não posso usar a Bíblia, né? Quando eu vou numa empresa dar uma palestra, alguma coisa, eu não posso usar a Bíblia.
Então, eu só conto como se fosse uma parábola. Uma vez uma pessoa contou uma história, etc. Mas isso aqui é o maior exemplo que se tem da autorresponsabilidade. Naquilo que o Senhor tem te confiado, o que você tem feito disso? Né? Você tem lamuriado, você tem dado desculpas, você tem, eu não vou começar o princípio, não vou fazer aqui o curso da Dani, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, etc. e tal. Mas o que você está fazendo com aquilo que o Senhor te deu? Né? Isso. Então, isso é no mundo, né, corporativo, a questão da autorresponsabilidade, né? Eu É. crio isso. E Eu a sou palavra dos responsável talentos... pelos meus resultados. Uhum. Sou responsável por eles, né? E o Senhor vai cobrá-los. Cada pessoa que se aproximou de você, cada pessoa que teve na sua vida, como foi que você tratou essas pessoas? Você foi a imagem e semelhança de Cristo para elas? Você esboçou esse cristianismo para as pessoas que de fato olhavam para você e diziam: eu vejo Jesus em você? Uhum. Não é só você falar nele. Porque eu estou evangelizando, eu estou falando de Jesus. Não, porque tem muita gente que dá a porta para fora de casa, fala de Jesus e é brilhante. São pessoas que têm comunicação eficaz e conseguem reter, mas o Senhor está importando mais com os que são de casa, os que estão próximos a nós. Essas pessoas têm que olhar para a gente e dizer: não, minha mãe é uma mulher que teme ao Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Entendeu? E deixar essa marca. Compartilhar um dia um bilhetinho que o meu marido deixou para mim um dia. Queria agradecer, Sheila, queria te agradecer por trazer um pedacinho do céu para nossa casa, por ser esta mulher. Eu pensei, bom, cumpri minha missão dentro de casa. E a outra coisa foi ouvir meu filho falar: eu queria muito que a minha esposa fizesse mentoria com a minha mãe. Então, é porque ele me vê alguém que poderia ser bênção para a esposa dele, né? Então, eu disse: não, está cumprida a minha missão, meu marido e meu filho. E eles vão ter a régua alta, né? Na escolha. Exatamente. A régua vai ser alta. Não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir o coração deles. Porque tem uma mentora em casa, tem uma mulher que mostra um exemplo de padrão de mulher virtuosa, de mulher que serve ao Senhor, né? Por isso que é difícil encontrar uma mulher virtuosa, mas ela existe, existem várias mulheres. Porque a nossa essência é essa. A essência que Cristo nos criou é da mulher virtuosa. A mulher que sai como a Marna e vai dar uma palestra numa empresa corporativa, a mulher virtuosa fazia isso. Uhum. Ela saía, era uma mulher de negócios. Ela era uma mulher de negócios, mas não faltava o pão em casa. Ela sabia gerir o seu lar e sabia gerir o que ela fazia fora do lar, né? Então, não há mal nenhum trabalhar fora, desde que você deixe um bom gerenciamento dentro do seu lar, uma boa rede de abastecimento. Eu digo para as mulheres assim: olha, o seu lar não pode sentir a sua falta. Uhum. Tem que estar abastecido da sua presença. Né? Uma comidinha que você deixa, né? Você não vai estar lá para almoçar, mas você deixou tudo pronto. Né? Você deixou as coisas no pré-pronto para as pessoas que estão morando com você. Esse é só um exemplo, né? Então, quando esse servo mau, ele pega isso tudo e, infelizmente, ele não tem esse poder de gerenciamento do talento, porque ele não viu no talento dele algo que importasse, que fosse algo que ele se viu incapaz no talento dele. Então, o Senhor disse assim, tirem o talento dele e deem ao que tem 10. E é isso que eu peço ao Senhor. Disse: Senhor, tem muita gente aí que não está gerenciando o talento. Então, Senhor, pode tirar dessas pessoas e me dar, porque eu dou conta. Eu faço essa oração baseada nessa parábola. E foi através disso, gente, de pegar essa expertise que o Senhor me lançou, né, para implantar esse curso em outras nações. Porque tinha gente que não estava fazendo. Sim. Então, o Senhor tirou uma brasileira daqui e levou lá para o outro lado, para a honra e glória do nome dele. Vocês entendem a importância de entender a palavra e orar em cima da palavra? Então, porque a tudo que tem será dado, e terá em abundância. Eu digo: Senhor, eu quero talento em abundância. E estou em busca de mais um, né? Como está conversando aqui com a Sheila. Sheila, eu preciso dessa comunicação não verbal, mais refinada, mais
mais excelente, sabe? De eu chegar no canto e cheguei, né? Apresentar um cartão de visita sem falar. Uhum. Porque quando eu falar, vai ser porque a minha forma de me portar, a oratória que eu já tenho, foi um talento que Deus me deu, nato. O povo dizia assim, essa menina é muito cagarela. Ah, pelos cotovelos. Tudo tem que andar em congruência, né? É, E é uma área também que eu preciso melhorar muito também. Mas, às vezes, a gente fica se apegando muito a apenas um talento que Deus deu, por exemplo, como, por exemplo, a oratória, falar, etc e tal. Mas eu lembro que uma vez a gente estava numa igreja e a gente estava falando justamente sobre a igreja perseguida, né? Então, nos países onde, e você está vendo o que está acontecendo pelo mundo, nunca foi tão atual que eu vou falar aqui. Então, a questão, né, e se você for a única Bíblia que as pessoas vão ler? Então, tem que começar pela sua aparência, pela sua postura, né, pelo seu posicionamento, né? Então, isso tem tudo a ver, roupa, cabelo, tudo, tudo, tudo. Então, Sheila, essa é a questão mesmo. Você está no caminho super certo, porque tudo comunica, da, né? daqui a pouco o que é único em mim que vai refletir Jesus na minha aparência? Porque vai chegar um tempo em que o evangelho não vai poder ser falado. E aí, esse tempo está chegando, tá na porta, né? Eu nunca pensei que eu fosse passar. Nós trabalhamos com igreja perseguida há anos, e eu nunca pensei que eu fosse ver o que está acontecendo hoje. A gente falava numa suposição, ou então a gente falava naqueles países onde já estavam correndo. Mas hoje é diferente, porque o inimigo ele tem plantado, semeado a perseguição dos cristãos contra os cristãos também, tá? Sim, sim. Nós estamos Paulo, vivendo né? esses tempos, né? Paulo era assim. Nós estamos vivendo esses tempos, infelizmente. Então, para terminar a parábola, quando é o servo inútil, lance-no fora nas trevas, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Então, a sentença para o servo infiel é bem alta, e nós não paramos para perceber onde estamos firmadas, né? Quando a gente entende o princípio, a gente vai entendendo pela parábola que há 3 elementos que são super importantes, que a Devitários apresenta nesse capítulo. 3 elementos que falam sobre fidelidade, administração e consequências. Eu acho que a fidelidade é algo que é inicial, é um start, é um sentimento, você coloca, você empenha, você consagra o talento, e é tudo maravilhoso. Mas eu acho que onde o bicho pega, assim, onde está, assim, o principal fator de desistência é dentro da administração, né? Administrar um talento é algo que você tem que correr atrás, você tem que ter novas experiências, você tem que multiplicar, você precisa ter novos conhecimentos. Então, a administração em si, ela é mais rigorosa e ela vai ter um peso maior dentro da nossa vida. Mas começando pela fidelidade, né? Os valores do reino de Deus não dizem respeito ao que você tem ou não tem. O Senhor deseja que você se esforce ao máximo para aproveitar de modo excelente o que você já tem. O que você já tem é algo excelente. E o Senhor quer que você aproveite o máximo. Então, para que você aproveite o máximo, né, você primeiro precisa fidelizar. A fidelização é como se fosse um carimbo, eu falo sobre isso, né? Eu gosto de trazer muito essa analogia. É um carimbo, um selo de qualidade, né? Que você teve um processo e você ganhou autoridade naquela área que te certificou, que te deu, né, um know-how, que deu um carimbo de selo de garantia e que você agora se tornou mestre nessa área. Mas não é somente isso, você precisa também consagrar isso ao Senhor, porque você pode percorrer todo um caminho, mas a resposta certa vem sempre dos lábios do Senhor. O homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso que é importante que antes de você começar a correr atrás de uma carreira, né, ver que você tem aquele talento, correr atrás de uma carreira, consulta ao Senhor, consagra, e aí você, conforme as respostas forem vindo, você vai caminhando. Eu sempre digo para as mulheres, a corrida da fé é um passo de cada vez. Não é tudo de uma vez.
como a Dev dizia, né? A Dev dizia assim, você pode fazer muitas coisas, mas você tem que fazer uma coisa de cada vez. E é importante você entender que você fazer uma coisa de cada vez vai te dar a exata noção do que você vai precisar levar adiante e o que você também vai precisar descartar. Nem tudo você vai precisar levar com você. Eu lembro que quando eu vim na minha última viagem da Europa, né, o ano passado, eu tive que deixar praticamente muita coisa lá, porque não dava para eu trazer. Entreguei roupa para as africanas. Quando cheguei no aeroporto, tive que descartar todos os cosméticos que eu tinha comprado em Paris. E dali o Senhor tirou um ensinamento para mim. Filha, você não precisava de tanta coisa. Então, tem coisas que vão caminhar com você. Tem pessoas que vão caminhar com você numa fase, mas elas não vão caminhar com você na outra fase. Isso faz parte de quê? É como se fosse as águas se dividindo dentro da fidelização. Você, quando fideliza e consagra algo ao Senhor, você vai esperar de que o nível muda e, consequentemente, as pessoas vão mudar. As roupas vão mudar, né, Sheila? O visual vai mudar, Sheila. Tanta coisa vai mudar. E a sua comunicação também vai mudar. Entende? Você vai passar a ter outro padrão. Então, a fidelidade vai maximizar mais ainda o seu potencial. E ela vai trazer dentro de você gratidão, que gera motivação. Eu amo essa frase da Deb. A gratidão vai gerar motivação. Está na página 61, no segundo parágrafo. A gratidão gera motivação e a motivação resulta em multiplicação. Então, a multiplicação só acontece e vai para a segunda fase quando gera essa motivação dentro de você. A motivação é algo essencial e mexe também com as suas emoções. Não é só apenas um elo espiritual, mas também um elo emocional. Se nós não estivermos motivados, né, com aquele sentimento alinhado ao espiritual, não vai fluir, vai ficar travado. Porque só sentimento não vai adiantar, vai precisar do espiritual e do emocional em alinhamento para você conseguir caminhar, para você conseguir romper, né? Romper, posicionamento, romper. As pessoas falam muito de romper, posicionamento, mas elas não sabem nem se posicionar, nem sabem romper. Então, é isso, é você parar e dizer, o que está me gerando essa motivação? É a gratidão. A gratidão pelo que eu tenho, pelo que o Senhor já me deu. Eu fidelizei o que Ele me deu, isso gera motivação no meu coração, gera gratidão, isso vai fazer com que eu me posicione para a próxima fase, que é a administração, é a fase mais difícil. A administração é o segundo elemento e vai exigir de nós duas coisas, planejamento e gerenciamento do talento. Você vai ser boa administradora quando você não, por exemplo, não desperdiça alimento, não desperdiça tempo. Tempo é um bem precioso. Nos dias de hoje, quem tem tempo é rico. Quem tem tempo é rico. Há um século atrás, não. Há um século atrás, essa hora, o pessoal já estava tudo dormindo, ou então estava sentado na frente da calçada, jogando conversa fora, falando mal da vida dos outros. Mas hoje em dia, tempo, a gente aproveita o máximo. O tempo que a gente tem livre é para dormir, para descansar. Porque a gente está sempre fazendo alguma coisa. Então, você tem que administrar bem o seu tempo. Para que você administre bem o seu tempo, você tem que ter prioridades. Você sai do urgente e entra no que é importante. Dani, me explica isso melhor. Vão aparecer muitas urgências na nossa vida. Coisas pegando fogo. Tem um fulano precisando de mim, minha mãe, meu irmão, que agora está doente, né? Tantas coisas. E meu marido adoeceu. Tudo virou uma coisa urgente. E aquilo vai tomando meu tempo, vai... Tá. Vamos botar agora na escala de importância. Qual é a primeira importância que eu preciso colocar na minha vida? Temer ao Senhor sobre todas as coisas. Eu tenho que começar o meu dia já com minha enquete espiritual, ok. Ter um tempo com o Senhor. Uma oração, uma comunhão, a leitura da palavra. Isso é um grau de importância.
Segundo, meu marido adoeceu. Segundo grau de importância na minha vida. Eu tenho que parar, que está urgente pipocando aqui, ó, com outras mulheres. Eu preciso da importância agora, a fase que meu marido está doente, acamado, cuidar dele. Então, importante. Isso vai gerando o quê? Vai gerando a escala e rotina do seu tempo. Vai gerando e tirando as urgências, né? E vai gerando o que é importante. A gente vai ver isso lá em prioridades, na próxima, essa aula outra, tá? Também boas gerenciadoras, elas sabem gerenciar dinheiro. Estabelece objetivos financeiros para a família, abrangendo necessidade de desejo. Necessidade. O que é necessidade hoje dentro da minha família? Ter uma poupança para adquirir uma casa própria é uma necessidade. Um desejo é você fazer uma estética, por exemplo, é um desejo. O que sobra, você pode fazer, não há mal nenhum. Mas se a família tem um objetivo, a família tem que correr toda atrás daquele objetivo, tá? Boas administradoras economizam. Elas separam o dinheiro para o futuro. Elas sabem que o futuro, né, vai reservar muitas coisas. Ela deve falar sobre a faculdade dos filhos, né? Porque nos Estados Unidos ela é paga, né, também. Boas administradoras também contribuem com a sua igreja. Elas contribuem com quem tem menos que você. Elas servem a organizações comunitárias. Elas contribuem com ministérios cuja visão aquela pessoa acredita. Contribuem com missões. Contribuem com pouco, que geram muito, né? E contribui de modo proporcional ao que Deus está confiando no momento da sua vida. E aí ela vai... Pode falar, Marna. É aquela questão do contentamento, né? Contentamento. Eu não tenho tudo o que eu desejo, mas tenho absolutamente tudo aquilo que preciso, né? Isso. Então, isso aí é que dá aquela sensação de contentamento. Né? A gente vive numa sociedade onde você vale o que você tem, né? Mas o Senhor convida a gente para uma coisa totalmente diferente, né? Você vale o que você é, para mim, que foi pago com alto preço, com sangue. Então, eu achei essa frase muito interessante, assim, porque eu não tenho tudo que eu desejo, mas eu tenho absolutamente tudo que eu preciso, né? Não que Deus não possa cumprir os nossos desejos. Ele está o tempo todo botando melzinho na nossa boca com coisas assim que a gente não precisa, mas Ele dá-me assim pela generosidade, a fidelidade dele, né? Mas a questão de o que você precisa, vou contar uma história para vocês. Uma vez eu e o André, nós estávamos abrindo uma igreja presbiteriana aqui pertinho, aqui no Jardim ABC, um lugar que há 10 anos atrás era muito desafiador, bem desafiador. E aí, nisso, nós chegávamos lá, a gente dava aula debaixo de uma árvore. André com os meninos e eu numa salinha minúscula com as meninas. E aí, nisso, as pessoas falavam assim, isso me incomodou, porque eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, mas as pessoas falam assim, o André e a Marney são abençoados, porque eles têm um carro. Porque as pessoas não tinham carro. E eu ficava, puxa vida, enquanto a gente não desconectar bênçãos, de bens, de bens, a gente não vai viver, né, a fartura, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, bênção é uma coisa, bens é outra, totalmente diferente, né? Como também a gente conhece gente extremamente rica, mas tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro, né? E aí a gente vai nessa vida. Espírito, né? Pobre de espírito, que a Bíblia fala, né? Isso é. E terceiro, por fim, né, é o elemento principal, que é a consequência. Tudo que o homem semear, colherá, Gálatas 6, 7. Né? Então, se você for fiel no pouco, o Senhor te porá sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Então, não é a gente que se põe no muito. A palavra diz que é o Senhor que nos põe no muito. A gente é fiel no pouco. Sabe? Quando você é fiel no pouco, o Senhor te põe sobre o muito. Em qualquer situação, né? Eu sempre penso assim, Senhor, que essa atitude minha seja uma semente. E eu estava falando até com o pastor que estava aqui em casa hoje, eu disse para ele, pastor, eu não tenho gerência da terra, eu só tenho gerência das sementes que estão na minha mão. A terra não pertence a mim. Quando a gente olha a terra, e isso vai da parábola do semeador, Mateus 13 fala sobre isso,
A terra, ela pode ser árida, ela pode conter espinhos, a terra pode conter aves que vão roubar a semente, mas a terra pode ser fértil. Sim, e quando é fértil, a semente cai em terra fértil, isso é maravilhoso, isso é o que todo mundo quer, mas não é sempre que vai acontecer isso. Então, muitas pessoas se frustram e param, né, de estar falando de Jesus, pregar o evangelho, e no ID, falar o ID de Jesus, né, tudo que ele fez, tudo que aconteceu na sua vida, as experiências que você teve, você vai cansando e você vai se frustrando porque você está olhando para a terra. Você está olhando para a terra onde está caindo. Ixi, mas essa terra aqui, ó, nossa, eu perdi tempo com isso aqui. Não. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Um dia ela vai criar raiz, mas não, muitas vezes não vai ser pela sua vida. Né? Lá em Atos fala que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, às vezes, vai passar outra pessoa na vida daquela pessoa que vai fazer puxar o que você já tinha iniciado. Então, toda semente precisa ser compartilhada. E essa multiplicação é algo maravilhoso, que nós só vamos ter a exata noção da mensagem que alcançou os corações só na glória, que Jesus vai mostrar, ó, isso aqui, ó, foi todas essas pessoas que a semente que você lançou alcançou o coração delas. Então, você só tem poder de gerência sobre a sua semente. A terra, onde vai cair, o que vai acontecer, como vai ser isso? Tem tantas pessoas que passam na minha vida, que já passaram na minha vida há 4, 5 anos atrás, que voltam e dizem assim, Dani, lembra daquela palavra que você me deu naquele dia? Eu não lembro. Porque não fui eu, foi o Espírito Santo. Dani, aquela palavra aconteceu. Dani, eu fiquei tão maravilhada. E aí eu voltei para Jesus. Muitas pessoas chegam assim para mim. Voltei para Jesus porque eu vi uma experiência profunda com ele. Eu vivi essa experiência profunda. Mas só foi uma semente que foi lançada. Entende? Então, essa alegria do Senhor é o que nós podemos desfrutar. É desfrute, onde as pessoas não sabem chegar. Para elas tudo é penoso, como servo infiel. Tudo é penoso, tudo é difícil, nada acontece. São pessoas pessimistas, negativistas, em que acham que nada de bom vai acontecer. Não, é o que a Marney falou, contentamento. A palavra contentamento é você contentar com o que você tem. E o que você não tem, amém, glória a Deus, é porque não está pronto para mim. Não está preparado para eu receber. Né? E no tempo certo, o Senhor vai dizer sim ou não. E amém. Tem coisas que se o Senhor me entregar para mim, vai me estragar. E no elevador, uma vez, há mais ou menos uns 15 a 20 anos atrás, eu ainda fazia faculdade, eu disse, Senhor, eu não quero me perder nos teus caminhos. Se for para me perder nos teus caminhos, eu prefiro que o Senhor me leve para a glória. E eu estava naquele tempo de faculdade, onde as coisas mudam, né, na nossa cabeça, as pessoas nos arrastam para muito lugar. E eu tive um testemunho muito forte no final da minha faculdade, em que ali a gente fazia, na faculdade em si, a gente fazia um clube, né, um clube de evangelismo. A gente montava uma roda e a gente cantava louvores, assim, no baixo da faculdade mesmo, ali, o pessoal passando e a gente lá louvando, cantando e ministrando a palavra. Quem ministrava era Ivanzinho, na época, que hoje é o pastor Ivan, lá em Recife, ele é super famoso, esse pastor. E aí eu estava lá, né, junto, para não deixar sair dos caminhos do Senhor. A gente tem que estar sendo renovadas, né, na palavra, na busca. E eu estava naquela sede, sabe, fazendo discipulado. Aí eu senti como, de repente, o inimigo querendo me envolver, assim, querendo me tirar do caminho. E aí bota as má companhias, arrasta para um lado, vem para o outro. Eu comecei a perceber aquilo, eu percebi que não agradava a Deus. E aí, certo dia, formatura, né? Formatura de direito, e já tinha muitas festas programadas, muitas coisas. E uma das festas era dentro de uma boate. E eu já havia consagrado ao Senhor que eu não ia pisar naquele lugar. Mas minha mãe disse assim, minha filha,
Vai, é a última vez que você vai estar com seus amigos. Minha mãe me autorizou. E eu fui, inocente. Eu disse, mãe, eu não vou consumir nada, porque eu não bebo tudo. Eu só vou realmente pegar o cartão de consumo e tomar uma água. Tá bom. Minha filha, eu só sei que a moça que estava com todo o dinheiro da entrada de consumação nossa, ela foi assaltada na entrada da boate. Levaram todo o dinheiro. E ali no meio da confusão, caiu uma luminária na cabeça da minha amiga. E a cabeça dela, pô, abriu, ó. Era sangue, a gente sem conseguir sair, porque ninguém conseguia apagar. E ficou naquele negócio. E vem aí, os seguranças da boate começaram a bater nos meninos. E eu só sei, gente, que eu me ajoelhei. E eu disse, pai, me perdoa por estar nesse lugar. Eu consagrei ao Senhor que eu nunca mais iria pisar num lugar desse. E eu estou aqui dentro, Senhor, me perdoa, me perdoa. Senhor, me faz sair desse lugar. Me E ajuda. Jonas? Jonas, eu estava dentro da barriga da baleia, meu filho, assim. Eu só sei que o segurança deu bobeira, eu passei, sozinho. Eu corri e consegui passar para fora da boate. Quando eu cheguei lá fora, encontrei um carro de polícia. E eu chamei esse carro e disse, olha, aqueles rapazes que estão apanhando ali, o senhor está vendo, não está? Posso fazer nada, doutora, porque assim, o dono da boate, ele é policial, eu não vou entrar de conta com ele. Eu digo, aquele menino que está apanhando ali, está vendo aquele moreninho? Ele é filho do desembargador. Amanhã, tá todos os jornais, tá esse fuinho aqui. Menina, esse homem mandou parar. Para. E aquela confusão, levaram todo mundo para a delegacia. Quem era a principal testemunha? Eu. Minha mãe desesperada, não sabia onde é que eu estava naquela época, não tinha celular assim. Há 25 anos atrás não tinha celular. Aí eu pedi para o delegado, pelo amor de Deus, deixa eu ligar para minha casa, porque eu preciso falar pelo menos para minha mãe onde é que eu estou. Liguei, mãe. Aí minha mãe, onde é que você está? Você que me autorizou. Aí, nem comece. Você me autorizou e eu estou aqui na delegacia, você vai ter que vir aqui me buscar, porque colação de grau era na mesma manhã. A gente estava todo mundo na delegacia. A delegacia. E na delegacia as futuras advogadas. Menina, saiu em tudo quanto é jornal, capa de jornal. Meu pai ficou. Nunca imaginei que minha filha fosse parar na página policial do jornal. Desobediência. Desobediência, né? E isso não é desfrute. Isso é desobediência. Então, as coisas que Satanás nos leva, assim, a ludibriar o nosso olhar, a nos distrair. E hoje as mulheres se distraem com próprios discursos cristãos. Pasmem, elas se distraem do propósito. Elas ficam entretecidas com uma mesa bonita. Essa mesa é linda. E ali quem está falando é um lobo com capa de cordeiro. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém, meninas? Amém. Glória a Deus. Alguma pergunta? Tranquilo, pode falar, Sheila. Sheila quer falar? Não. Amém, tranquila. Então vamos orar para o Senhor guardar os nossos talentos. Amém. Que possamos multiplicar a essência que Ele nos deu, né? Essa essência linda, maravilhosa. A Marney já descobriu essa essência, já está aí, ó. E a Sheila também. E eu estou em busca da minha, apurar mais ainda, sabe? O Senhor está me mostrando um tempo agora novo, em que eu vou também multiplicar uma essência muito preciosa. E eu creio nisso, tá? Marley, você pode orar? Com certeza. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, por esse momento tão gostoso, tão leve, né, onde o Senhor falou os nossos corações através da vida da Dani. Obrigado pela vida da Sheila, pelos dons e talentos que o Senhor tem concedido à tua filha, Senhor, a minha vida, a vida da Dani. Somos mulheres, ó Deus, que queremos estar no centro da tua vontade e impactar vidas, ó Deus, com tudo que o Senhor tem revelado a nós. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento de administrar da melhor forma possível os dons e talentos que o Senhor tem nos confiado, Pai, que nós possamos multiplicar, triplicar, Amém. E que em tudo traga glória e honra ao teu santo e poderoso nome, Senhor. Molda o nosso caráter,
Nos dê um espírito de intrepidez, ó Deus, para entendermos perfeitamente a estação que nós estamos vivendo agora, e que nessa estação, Senhor, o Senhor nos prepare para a próxima, e assim a gente possa crescer, multiplicar, contagiar e fazer o teu nome conhecido através de tudo que o Senhor tem nos confiado. Nos dê humildade, nos dê sabedoria, nos dê submissão, nos dê um coração ensinável, para que nós possamos estar abertas, ó Deus, para receber de pessoas como a Dani e outras pessoas também que o Senhor coloca na nossa vida, esse aprendizado, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Que durante essa semana ainda, Pai, hoje ainda é terça-feira, muita coisa pode acontecer. Eu te peço, se revela a nós, que nós tenhamos os nossos olhos, os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz e para enxergar as grandes maravilhas que o Senhor tem proposto aos nossos corações. Nos dê uma noite de paz e tranquilidade, nos dê sonhos, revela a nós a Tua poderosa vontade e querer, e que nós possamos viver em plenitude o propósito para o qual o Senhor nos criou. Nós estamos aqui, eis-nos aqui, nos aperfeiçoa, Senhor, para cada vez mais possamos na nossa vida, Deus, refletir o Teu caráter, começando na nossa casa e em todos os meios de influência que o Senhor nos colocar. É para a glória e a honra do Teu santo nome que nós oramos, agradecidos e na dependência absoluta do Teu controle e da Tua vontade na nossa vida. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Quem sabe aí a Sheila, futura mentora do Experiência do Lar, Olha, já caminhando para isso, né, Sheila? Amém. Estudando os capítulos. E na quinta-feira nós vamos ter a aula de organização. Se Deus quiser, se a Juliana não tiver operada, né? Porque ela disse assim, Dani, pode ser que daqui para quinta eu opere, mas eu estou orando para o Senhor segurar para eu só operar semana que vem, porque ela está tendo muita crise de vesícula. quinta-feira, 7h30, 19h30? Quinta-feira, 19h30. Mas eu vou avisar lá.